Bem-vindos à minha casa para mais um episódio deste nosso podcast Regresso a Casa. Hoje temos um convidado, bem, os meus convidados são todos especiais, vocês já sabem, mas hoje tenho um convidado que me puxa aqui pela curiosidade extravasada e vocês já vão perceber porquê. Estamos a falar de um homem licenciado em Ciência Política, mas depois não é bem por ali. E entre muitas coisas, ele é personal trainer. Mas não é só isso que me cativa. É que eu acho que ele gosta mesmo de ver as pessoas saudáveis e pôs-se a escrever. E já vai com o terceiro livro lançado. Vem aí um quarto, mas ele já vai explicar tudo. E é por isso que eu te quero dar as boas-vindas. Muito obrigado. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, André. E eu apetece-me muito começar já a partir pedra contigo. Força. Hã? Estás preparado? Estou preparado. Estás preparado? Tanta coisa que tu fazes. O último livro é Ricos Pais, Ricos Filhos. Mas a grande curiosidade, e tu sabes que está aqui presente, porque não te quis fazer essa pergunta em off, é, não sendo tu pai, É a pergunta do $1 milhão. como é que tu escreves e aventuras-te a escrever sobre pais e filhos e sobre todas estas dinâmicas? Bem sei que este título, para mim, é espetacular. O título é espetacular. Mas eu já desvendo porque é que ele depois anda a escrever desta maneira. E já vamos aos outros livros, que eu quero que tu também fales um bocadinho sobre os outros livros. Mas diz-me, aproveita a boleia. Primeiro, o que é que te trouxe à escrita e depois, o que é que te leva a escrever este tema? Excelente pergunta. Começaste logo pela pergunta do $1 milhão. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Gosto destes podcasts intimistas, são giros. Dá para conhecer o lado B da pessoa. Boa. Dá para conhecer o lado Tipo B. disco vinil. Exatamente. Eu peço sempre aos meus leitores para serem leitores atentos dos meus livros. Porque este não é de todo um livro sobre a paternidade. Eu dou-lhe essa embalagem assim para ele ser vendável. Mas o livro não é um livro sobre a paternidade. É um livro sobre relações humanas. E a grande temática do livro é explorar precisamente isso. É que eu acho que nós vivemos numa sociedade que comunica muito, mas convive pouco. Há uma inversão das prioridades, um pouco a reboque do advento das tecnologias, não vale a pena negar aquilo que é óbvio. E há um conjunto de laços, que eu chamar-lhe os laços que nos unem, que se estão a perder. E este livro é uma espécie de convite a que as pessoas voltem a dar as mãos, voltem a religar-se umas com as outras, que é para nós não perdermos o tecido social que nós precisamos, nós somos animais sociáveis, e que nós não estejamos a educar crianças para elas estarem atrás do computador em substituição da vida real. E, portanto, eu diria que é uma chamada de atenção para os novos desafios trazidos pela tecnologia, para uma geração que convive pouco, embora comunique muito, e eu acho que há um conjunto de perigos, também de oportunidades, como é óbvio, que são trazidos pela tecnologia, por esta nova forma de educar as crianças. E, portanto, olha, um dos perigos, vou-te já dizer qual é. Um dos perigos está aí bem explorados no livro. No teu tempo, quando tu eras criança, tu tinhas horas de tédio. Horas. Aliás, o meu avô dizia-me uma coisa que na altura não me fazia sentido, mas hoje faz todo sentido. O meu avô dizia-me, André, eu na minha adolescência tinha tempo para ver crescer as árvores. Eu na altura não entendia o que é que o meu avô queria dizer com isto. Tipo a pastor. E hoje percebo que nós estamos numa sociedade hiperdinâmica, onde tudo está a acontecer a todo o tempo. Os pais não têm paciência para dedicar aos filhos, porque também chegam a casa, lá está, este podcast chama-se Lar, chegam ao lar exaustos, e é mais fácil, toma lá um iPad e entretém-te aí, não chateias o pai.
E depois há um conjunto de laços que se perdem nesta transição. Claro. Mas eu li o livro todo, eu fui até ao fim. E tens razão, no entanto, está lá metido também, porque nós somos, tudo em nós são relacionamentos. É o relacionamento com o dinheiro, relacionamento com o tempo, relacionamento com o passado, com o futuro, com a ansiedade do futuro, relacionamento entre as pessoas. E eu, de facto, considero que o lar é, acima de tudo, o relacionamento de combinação de N a N, conforme o número de pessoas que lá estão. Porque se forem uma família de 6 pessoas, já viste o número de relacionamentos únicos entre cada um. Por isso, os relacionamentos, sim, tens razão. Outra coisa que eu achei engraçada no teu livro, que eu acho que depois talvez faça a ponte para que é que vieste para aqui escrever, mas é a ligação com a ancestralidade, ou seja, o que tu recebes das gerações, aquilo que é, fala-se que vamos recebemos coisas até à 5ª geração para trás. Por isso não é mais do que relacionamentos. Tu és impregnado com algumas coisas que o teu bisavô fazia e como ele era, que passou e foi passando e tu herdas. Então, sim, não é a parentalidade assim levada de frente, mas sim os relacionamentos que estão tão metidos nesta vida, não é? Eu costumo usar também a pegada geracional. Fala-se tanto em pegada. Pegada ecológica. Exatamente. E temos de facto a pegada geracional, porque está cá. E tu na parte do livro em que também falas nessas heranças que tu até se nota no livro que estás a escrever com um sorriso de satisfação de teres recebido essas coisas boas da tua ancestralidade, não é? Ao fim e ao cabo. Sim. Mas sim, tudo o que tu recebes, claro que recebes o bom e o mau, e cabe-nos a nós, quando depois somos pais, cabe-nos a nós dizer assim, bem, isto não está assim tão bem, não é assim tão bom o que eu recebi, vou lá tentar mexer aqui um bocadinho, porque, obviamente, nós somos filhos de uma geração que não fez assim tanta terapia, não fez assim tanto desenvolvimento pessoal. Ainda bem. Não sei, para o bem e para o mal. Mas deixa-me só contar dessa história. É que eu acho que há um conceito central na educação que se perde porque a lógica familiar também se alterou. E que eu acho que devia ser revisitada. Quando eu digo revisitada, o que é que eu quero dizer? Hoje, alguém que diga, não queria entrar na política, porque senão... Enfim, mas alguém que fala em família tradicional parece que tem um machado debaixo da cabeça, sim, porque, enfim, está associado a ideias de direita. Não tem nada a ver, porque, olha, eu sou... Sempre me reconheci à esquerda. Isto para ter o quê? Eu acho que nós devíamos revisitar o conceito de família tradicional e mais do que isso, família alargada. Isto que é aquilo que nós não devíamos perder, que é a criança que nasce com os pais, certo? Mas com a presença que nos centros urbanos é muito difícil. É mais difícil. Sim. Dos avós, dos tios, das meias-irmãs, das meias-avós. E porquê? Primeiro, porque nas famílias alargadas há uma rede maior de amor. A criança pode beber em mais sítios. Claro que sim. E depois, as crianças que não nasceram nas chamadas famílias alargadas, nós sempre somos filhos de famílias alargadas, mas que nasceram nas famílias monoparentais, aquela criança que sai de manhã, vai para a creche, e o pai pega a creche e traz-la para casa à noite, perde uma coisa muito importante que é dada pela família alargada, que é o quê? Que é a chamada história comparada. Que é, conta lá. A tia conta ao sobrinho como é que era no tempo dela, o avô conta como é que era no tempo dele, como é que se faziam antigamente. Nenhuma criança vinda das famílias alargadas diz que os ovos vêm do supermercado. Nenhuma diz. Em Lisboa há uma certa, perdoem-me os lisboetas, ignorância chique de dizer que o leite e os ovos vêm do supermercado. E porquê que eu chamo ignorância chique? Porque é uma ignorância sem culpa. Porquê? Porque se a criança tivesse nascido numa família alargada, muito provavelmente nunca diria um disparate desses. O conhecimento havia de chegar. Porque conhecia uma parte da história comparada. E essa parte da história comparada que se perde, depois é muito importante para conhecer a vida.
porque nós só conseguimos perspectivar o futuro se soubermos o que é que foi no passado. Claro. E portanto... Mas eu volto aqui, tu estás Volta. aqui a fugir, estás a fugir. Não, tu não. Não, eu vou-te agarrar aqui. Vai, força. Não és pai. Queres ser Não. pai? Quero. Queres? Pronto. Quero. É um projeto, ou seja, É um projeto, está sim. dentro de ti. Tudo bem. Pode não acontecer, não tem mal nenhum, mas a gente define-se também pelos desejos. Não é? Como é que depois isto mexe contigo ao ponto de escreveres um livro? Mas eu digo sempre que leiam um livro como se ele fosse um livro sobre relações humanas. Certo, Não está sobre ótimo. paternidade. Mas muito centrada nesta autoestrada geracional, ou seja, tu evocas gente para trás, evocas para baixo como se tivesses filhos, mas nota-se que tu és um observador nato, porque tu também falas sobre os comportamentos dos jovens agora, por isso tens de estar a observar. Se não os tens dentro de casa, tens que estar a observar noutras paisagens. Não é? Olha, nós aqui costumamos dizer somos paisagem uns dos outros. E ao sermos paisagem uns dos outros, significa isto. Eu vou-te dar um exemplo. Eu estou a atravessar a passadeira. Está vermelho para nós, para o peão. Está vermelho, eu estou parado. Mas não vem carro nenhum. Mas do outro lado da estrada está uma criança pela mão. Eu não atravesso, por uma razão muito simples. É porque eu tenho interiorizado que somos paisagem uns dos outros. E as crianças é por imitação. Menos pela retórica. Mais pela imitação. Então, aquela mãe, se estiver ali com o sinal vermelho, mas não vem carro nenhum, com a criança pela mão, e se todos os outros adultos atravessarem a estrada, o que é que a criança vai pensar? Minha mãe é maluca. Porque todos os outros adultos estão a atravessar porque não há carros, é a regra. Para aquela criança não há carros, atravessa-se. Todos os adultos estão a fazer isto, menos a minha mãe. Ela, quando estiver sozinha, há um risco dela querer imitar todos os outros adultos, menos a mãe. Então, sermos paisagens dos outros significa isto, é uma certa responsabilidade, é uma certa... E tu tocaste aqui aquele provérbio, né, africano de é preciso uma aldeia para criar uma criança. Né? É, exatamente. É engraçado. Pronto. Então, isto está tudo ligado. E a maravilha que eu acho que tu tens é maravilhoso, André, é isso, é tu estares atento a uma situação que ainda não te tocou à porta, ainda não aconteceu e já estás preocupado. Mas eu convivo com muita gente e que a maioria dos meus colegas, enfim, de juventude já são pais. O facto de trabalhar num ginásio permite... Ou seja, tu já estás a ser paisagem dos outros miúdos. Exatamente. O facto de trabalhar num ginásio permite-me conviver com pessoas dos 17 aos 67, como eu costumo dizer. Portanto, uma multiplicidade de pessoas brutais. E eu considero que um dos grandes erros dos novos pais é olharem para as crianças, e tu estavas a dizer uma coisa muito interessante, olharem para as crianças como anjos caídos do céu. Pois tu falas muito como disso. anjos caídos do céu. E não são. As crianças... E ainda bem, né? Ainda bem que não. Mas as crianças são autênticos animais preparados para sobreviver. Nós só temos córtex pré-frontal há 10 mil anos. Antes do nosso córtex pré-frontal, nós vivíamos com a amígdala, que ainda hoje temos, que é responsável pelos instintos de sobrevivência. As crianças são autênticos animais com instintos de sobrevivência. É a romantização da paternidade que nos permite... Aliás, há uma metáfora que eu adoro, que é a metáfora de Prometeu e Epimeteu. Que é, enfim, teoricamente, na mitologia, os animais foram criados para distrair os deuses. Ok, para ser o amusement. Os animais foram criados para... E então, quando Epimeteu e Prometeu estavam a discutir que animais é que criavam, eles dotaram os animais de armas. Por exemplo, deram a tartaruga, que é muito lenta, tem uma enorme carapaça para se defender. A girafa, que não tem carapaça, mas tem um pescoço alto. As gazelas são rápidas. Quer dizer, os coelhos são ágeis. Os pássaros são frágeis, mas têm asas, podem voar e abrigar-se. Escapar, exatamente. Os peixes têm escamas. Portanto, todos eles têm habilidades. E Epimeteu e Prometeu, quando debatiam... Então, mas tu estás a dar todas as características aos animais, o que é que tu vais deixar para os homens este ser nu, frágil,
com dúvidas existenciais, que característica é que tu vais dar ao homem? E a Pimentel dizia uma coisa muito interessante: os homens vão ter todas as qualidades numas. O livre-arbítrio, a liberdade. E é precisamente com esse livre-arbítrio que nós podemos ir de umas grandes bestas a produzir fenómenos como o Holocausto, Que nos podemos construir, né? ou podemos ser absolutamente bestiais. Como dizia Santo Agostinho, quase tocar o céu. Claro, claro. É ao abrigo dessa qualidade, desse livre-arbítrio, que nós podemos ser ou umas bestas ou bestiais. E o que os pais devem fazer para as crianças não serem bestas, a primeira coisa é dar-lhes as bases, dar-lhes os valores. Mas depois não lhes retirar uma coisa que é fundamental para o crescimento da criança, que é a liberdade. É o Experimentar. que é o risco. É saber como fazer as neiras. E isso toca noutra grande questão do livro, que é nós estamos a formar uma geração muito pouco resistente à dor. E isto leva-me para o primeiro capítulo do livro, onde eu escrevo a dor pode ser uma excelente desculpa. Amigo, espera. Ou um poderoso combustível. Eu tenho aqui isto para te provocar, que era: a dor pode ser um excelente combustível. Exatamente. Então fala lá sobre isto. Olha, porque eu tinha aqui esta parte que achava deliciosa. É, porque as pessoas... E ambígua até. Ambígua não. Os pais têm a ideia, os pais modernos, olha lá estou eu a falar sobre paternidade sem ser pai, pronto. Os pais modernos têm a ideia... Mas tu vais-me dar razão no fim. Vou-te dar razão. Utópica. De que é sem dor que as crianças crescem. Claro. Ora, eu conto no livro um conjunto de episódios de pessoas de enorme sucesso que são filhos da dor. Por exemplo, Patrick B. David. Quem é que diria que uma criança nascida no Tiarão, ida para os Estados Unidos, migrada para os Estados Unidos, sem saber falar a língua, que ia dar um excelente empresário, um comunicador brilhante e um excelente escritor que ninguém conhece? Olha, por exemplo, eu vou ter o nosso Alexandre Monteiro, que eu até costumo brincar, o famoso decifrador das pessoas. Quando é que eu vou ao curso? O que é que andou a fazer? Andou a bater à porta das empresas, a dizer que era um especialista em linguagem comportamental. Não. E sabes o que é que as pessoas... Corporal. Sabes o que é que as pessoas nas empresas diziam? Olha, então sabe-me ler a mão. Portanto, andou anos a fio, sem sequer ser... E termino esse capítulo com o exemplo da Lady Gaga. A Lady Gaga teve um namorado que lhe disse que ela nunca ia fazer sucesso. Nunca ia ter uma canção de sucesso. E que era melhor desistir. Que era melhor desistir. E ela disse-lhe, olha, vai chegar o dia em que tu não vais poder entrar numa cafetaria de Nova Delhi sem ouvir a minha música. E esse dia chegou. E a profecia cumpriu-se. Quer dizer, a minha própria mãe, que me adora, só começou a acreditar nisto, que os livros eram a sério. Enfim, quando eu comecei a ir a rádios, a televisões, às escolas e tal, e olha, podcasts como estes. Exatamente. Porque até lá diziam que era um doido, que nunca ninguém me ia ler e que estás a perceber. E portanto não é preciso ir importar exemplos externos. Sim, é verdade. E por exemplo, mas também há os casos em que não é as pessoas não acreditarem, é mesmo sermos ali um bocadinho ao lado, sermos um bocadinho diferentes, fora da regra da sociedade. Por exemplo, Thomas Edison, eu acho que tu falas um bocadinho, mas depois não vais até ao fim. Não. Thomas Edison, a mãe teve que o tirar da escola, porque a escola já não aguentava o aluno, porque dizia, ele não é bem aqui, tem que ir para uma escola especial. E especial era para baixo, não era para cima. Não há escola de sobredotados. E a mãe simulou, há uma história com uma carta, simulou... Não, ela recebe a carta a dizer que o filho estava mais ou menos a ser convidado a desistir, não podia estar ali numa escola normal, dita normal. E ela abre a carta e lê a carta toda ao contrário. E diz que ele era muito especial, que eles não tinham capacidade de lhe ensinar, que era melhor ser ela a ensinar em casa. Abriu-se Tu estás a tocar num ponto interessante que o livro toca nesse ponto. Quando o Gardner abre, a caixa de Pandora abre quando o Gardner fala nas múltiplas inteligências. Pronto, é o Gardner que abre a caixa de Pandora. Até o Gardner abrir a caixa de Pandora das inteligências múltiplas, por exemplo, as pessoas que são excelentes bailarinos, excelentes pintores, claro. Por exemplo, quer dizer, eu era um aluno razoavelmente, era um bom aluno, pronto.
Mas quer dizer, eu olho para uma pintura do Mark Rothko, por exemplo, que é o meu pintor preferido, e digo assim, epá, por muitas licenciaturas que eu tivesse em ciência política, eu era incapaz de pintar uma coisa com esta abrangência. Claro. Com esta Mas dimensão. ligas-te ao pintor pela emoção que aquilo te traz, Exatamente. obviamente. Aliás, E aí não há coisa mais certa. Mas tu estás a voltar outra vez a uma grande dica para a parentalidade. Sabes qual é? É que os pais têm que deixar de querer guiar. quer dizer, os pais até podem guiar. Quer dizer, os pais É melhor ouvirem o que filho é que tem os ali. pais podem dar o mapa, mas o caminho tem que ser... Porque nós não podemos continuar a ver as crianças só pela lógica antropométrica. Só por dizer, tempo 18, tempo 19, tempo 20. Sim, mas o que é que a criança é boa a fazer? É grande músico. Pode ser um grande pintor, pode ser um grande ator, pode ser um grande cineasta, pode ser um grande artista. Nós não precisamos todos ter o que eu quero dizer é, nós não precisamos todos ter uma inteligência lógico-dedutiva. Claro. Eu, por exemplo, até tenho uma inteligência razoável lógico-dedutiva, mas sou um zero noutras áreas. Claro. Sempre sou incapaz de tocar um instrumento. Não faço a mínima Somos ideia. incompetentes em muitas outras. Não faço ideia como é que se pinta. Sim. Não sei cozinhar, sou péssimo a cozinhar. Quer dizer, sou um razoável escritor, mas quer dizer... Mas aí é uma coisa Mas muito... o que eu digo é, nós não podemos pôr as crianças em caixinhas. Mas eu vejo mais os pais, vê lá se concordas, eu vejo muito mais os pais a serem os tipos que maior conhecem os filhos, porque os acompanharam desde que nasceram. São os que estão em melhor condições de recordar, quando eles depois crescem, de recordarem-se quando é que ele ficava a brilhar, quando é que ele ficava sossegado e feliz, quando é que ele ia a correr repetir uma determinada atividade com um prazer infindável e nunca se cansava. Isso é que é de analisar, e os pais estão para ajudar quando depois a criança, sendo adolescente, tem que escolher. Que é recordar. E isso tu estás a dizer, eu concordo em absoluto, se... É estar atento. E qual é o se? É estarmos atentos. Era se muitos pais não tentassem fazer dos filhos projeção deles. Sim, mas aí é respeitar o filho, porque ao ver que brilho é que tu tinhas, quando é que tu te demoravas? O grande problema é que muitos pais que não cumpriram os seus sonhos querem que os filhos cumpram os sonhos deles. Certo, mas aí é aquela parte e aí nós não resulta, fazer não isso. resulta, não é? Nós temos de deixar os filhos cumprir os seus próprios sonhos. Também para eles cumprirem eles próprios. Claro. Porque senão, quer dizer, eu costumo dizer a brincar que um homem sem sonhos é um homem morto. E outra coisa que eu digo a brincar, que devia estar gravado em todos os pórticos das escolas. Olha, se eu fosse Ministro da Cultura, que era uma coisa que eu vou dizer uma coisa, por acaso não tenho ambições políticas, mas se me convidassem para Ministro da Cultura... Qual era a pasta que querias? Não, era sério, a cultura. se me convidassem para Ministro da Cultura, gostava muito de ser Ministro da Cultura. Não é por nenhum cargo em específico, é porque acho que podia acrescentar alguma coisa ao meu país. Uma das frases que mandava gravar em todas as escolas secundárias, primárias, até nas faculdades, era assim. Era esta frase, que era para as fazer refletir. Mas se calhar perguntavam ao chat GPT o que é que aquilo queria dizer. Pronto. A frase era a seguinte: há pessoas que já morreram há anos, embora acordem todos os dias. Eu mandava gravar esta frase no pórtico porque de facto é para isto. acordar a vontade de aprender. Exatamente, porque um homem sem um sonho é um homem morto. Sim, é verdade. Porquê é que eu estou aqui contigo hoje? Porque eu ainda estou à espera do meu próximo best-seller. Quer dizer, eu estou à espera do meu best-seller. Não, espero que não pares quando atingires quando o teu atingir o best-seller. best-seller. Exatamente. Isso é que é importante. Agora, fala-me lá do teu primeiro livro. E é sobre quê? Epá, o meu primeiro livro eu diria que é um livro irrepetível. Aliás, irrepetível por uma razão. Primeiro porque eu não sabia se aquilo ia correr bem e tinha a minha mãe a dizer... Era a primeira aventura. E a minha mãe a dizer-me que eu nunca iria vender. Nada. Ok. Depois enganou-se redondamente. E é irrepetível por uma razão. Eu era mais inconsciente do que sou hoje. Não sabia que tinha público que me lia. Tentei fazer uma coisa que é, dentro da autoajuda, alguns livros são muito similares. Porque é natural que os autores leem uns aos outros. Ora, eu quis fazer uma coisa tão Tu partiste para o livro sem ler ninguém. sem ler ninguém. Eu quis fazer isso. Eu costumo fazer porque isso. eu conhecer a literatura. Eu quis imprimir uma coisa minha.
Mas diz o título. Apesar de todas as consequências. Apesar de todas as consequências. Olha, e esse livro correu tão bem ou tão mal que a editora que me lançou o livro está farta de me chatear para eu fazer um remake, mudar-lhe a capa e pôr outra vez o mesmo livro porque acharia que continua a vender. Ok. Coisa que eu nunca quis fazer. Porque eu gosto mais de olhar para o futuro do que para o passado. E então, numa frase, esse livro, o que é que tu quiseste atingir? Não, eu quis esse livro numa frase. O sonho do livro. Não é? Somos homens mortos quando não sonhamos. Sim. Sonho do teu livro. Bem, desse livro. Aquele livro, para resumir numa frase, era um livro que eu acho que é um livro de construção interna. Há um autor brasileiro que eu adoro, que é o Vinícius de Moraes, que diz uma coisa muito gira que eu transportei e escrevi nesse livro, que é: nós só vemos o paraíso fora quando temos o paraíso dentro. Que senão não conseguimos ver o paraíso fora. Sim. E esse livro é um convite a que as pessoas construam o seu paraíso dentro. Okay. Porque se esse paraíso existir dentro de nós, é mais fácil que exista fora. Lá está a velha questão da autoajuda. Lá estou eu a pôr naquele grande chapéu. Só é capaz de amar alguém quem se ama a si próprio. Claro. E portanto esse livro é um livro profundamente sobre amor. Embora se calhar nunca lá esteja a palavra amor. E não é amor. Tudo, amor não é tudo. Não é? E, portanto, amor, temos que ver amor em tudo, sim, é verdade. O amor é a coisa mais lata, depois há o amor romântico, mas é uma das coisas mais lata. Mas eu considero que o mais importante de todos é o amor próprio. Aquelas pessoas que são capazes de fazer a revolução interna, é de onde partes, de se amarem a si próprios, estão mais perto do resto, são mais felizes, arriscam mais, não têm medo. Mas eu, por acaso, vi uma frase muito gira, ou seja, não é minha, invento muitas frases, mas gosto de dizer quando não são minhas. E esta frase dizia que nós não conseguimos ser mais felizes do que o nosso filho mais infeliz. Tu podes ter 10 filhos. Aliás, temos aqui uma convidada com 12 filhos. Tu podes ter 12 filhos, mas se um está mal, tu não consegues estar melhor que ele. Tu alinhas. Porquê? Porque este amor de pai, este amor parental, é outra coisa ali ao lado. É quase incondicional. É engraçado estás a dizer isso. Tu regressas sempre ao livro. Aliás, nota-se que leste o livro todo. E eu digo que há várias coisas que nos distinguem dos animais. Uma é essa. Um macaco cria uma cria, coloca na selva. Uns anos mais tarde é capaz de matar o filho pela disputa de um território. Uma mãe era capaz de tirar comida da sua boca para dar ao próprio filho. Há qualquer coisa que nós temos e que é profundamente humano. Sim. Que é, pronto, a família, como tu dizes, o lar. Né? Tu gostas de chamar o lar. Isso é uma coisa profundamente humana. E é por isso que eu digo, as relações de afeto, nós nunca... E nós construímos-las durante muitos anos. É o animal que mais tem acompanhamento parental. Nós nunca podemos perder as relações de afeto. E há outra coisa que distingue sobremaneira aos homens, dos restantes dos animais. E isto também é para as pessoas pensarem, que é: os homens são felizes se... Os animais são felizes se crescerem, nascerem, se sentirem seguros e reproduzirem. Pronto. São felizes assim. Nós precisamos, para a nossa felicidade, de qualquer coisa que não é esta sucessão natural. Nós precisamos da transcendência. Nós precisamos do imortal. Nós precisamos do caos. Nós precisamos do divino, né? De qualquer coisa que transcenda o mundano. E essa coisa, para muitos, é arte. Aliás, quando Moisés pergunta a Deus: quem és? E Deus lhe responde: eu sou aquele que é. Isto é uma resposta profundamente espiritual. Porquê? Porque ele diz que há coisas que nós não podemos compreender pela razão. Temos que compreender pela emoção. Lá está. Claro. Deus não se compreende de forma racional. Aliás, a emoção está mais... Aquilo é a identidade, a emoção, depois que vem a mente, não é? E portanto nós temos... Porquê é que nós produzimos arte? Nós temos um desejo em nós de eternidade. E de facto, a maioria de nós será esquecida. Isso é... Aliás, diz o Sam Seth Morgan, o homem que escreveu um livro absolutamente brilhante chamado O Fio da Navalha. Esse será eterno. Pronto, que esse livro é eterno. E que diz que a maioria de nós não deixará maior rastro no mundo
do que uma pedra uma vez atirada ao mar que fez uma onda. Portanto, mas alguns de nós, nesta passagem terrena, conseguimos deixar marca. E essa marca deixa-se porquê? Pela arte. É arte, distingues. Eu estou farto de dizer isto, enfim, vou tocar numa coisa que... Arte lato senso. Arte lato senso. Tu vês um quadro do Mark Rothko e é impossível de ficar indiferente àquele quadro. Tu ouves, por exemplo, uma música que é um gosto comum com o meu melhor amigo, o Older, do George Michael, que é um álbum, tu ouves aquilo... Não podes ficar assim. E aquilo é absolutamente impossível ficar indiferente ao Older do George Michael. É uma escultura. E é intemporal. Há muita coisa, assim. Há muita coisa. Sim. E nós revemos-nos nisso. E nós revemos nisso porque, lá está, porque quando perante uma peça dessas, uma arte dessas, nós rendemos e as emoções aparecem todas e deixamos de estar escondidos. Aliás, o George Michael é um caso absolutamente paradigmático. Como é que um homem que tem absolutamente tudo dá cabo da vida? É verdade. Se calhar lá está, acabou o desafio. Pois. O problema de tu seres, o problema daquelas estrelas que tocam no céu, que é o eterno problema das pessoas que tocam no céu, que são poucas. Michael Jackson, George Michael, coisas do género, são poucas. Tocam onde poucos homens tocam, é que dali para cima há pouco. Sim, mas aí é a questão do... Sim, era capaz de ser preciso ali um bocadinho de equilíbrio, e o equilíbrio para mim não interessa quando é que fazes, mas a vida é boa, e a vida é boa desde que nasces até que morres. Podes ter o teu auge aqui, mas não o tens que repetir, porque já fizeste uma coisa que poucos vão conseguir. Olha, rimei. Segundo livro. Dá-me o título. Segundo livro, tudo aquilo que sou médico nunca lhe disse, bem, isso é um livro diferente, é um desafio diferente. Sim. É um livro que toca na área da medicina preventiva. Ou seja, vieste cá de dentro e agora vamos cá para fora. É um livro que toca na área da medicina preventiva. Portanto, eu trabalho numa área que é muito concorrencial, que é o treino personalizado, o fitness. E nós temos lá uma forma de nos distinguir do que existe. E mais uma vez não foste ler nada? Não fui, aí fui. Aí fui. Tive que ver quem no anti-aging tinha carreira. Então li Ivone Mirpuri, Rodrigo Ayub, Manuel Pinto Coelho, Laí Ribeiro, João Júlio Cerqueira. Estou a ir dos mais ortodoxos para os menos ortodoxos também. Também li ortodoxos. Dan Butner com as Blue Zones, David Sinclair, enfim, com o Life Spam, aí li todos. Li todos, fui crítico do que li, claro, e compus aquilo que para mim é uma bíblia do anti-envelhecimento. Pronto. Quis fazer a minha própria bíblia do anti-envelhecimento. Claro que se hoje sigo, claro que se hoje reescrevesse, reescrevia de outra maneira porque eu sou outro. Mas achas que reescrevias porque tu és outro, ou nós não paramos de evoluir, a sabedoria está a avançar, não só o conhecimento, é a sabedoria. Aliás, há uma coisa gira que eu comecei há pouco tempo, uns 4 ou 5 anos, às vezes há certas descobertas que tu não ouviste em lado nenhum, não leste em lado nenhum, ninguém te veio dizer, e para ti é eureka e ficas todo contente. Eu às vezes falo aqui com algumas pessoas e eles não ficam tão contentes como eu. Mas eu fiquei muito contente quando percebi várias coisas. O conhecimento está à distância de um clique, todos têm. A sabedoria já começa a estar à distância de um clique, todos têm. E eu pensei, mas espera, então como é que eu posso fazer diferente? E percebi que viver a sabedoria é que é fazer diferente. Ou seja, tu podes dizer, isto faz bem, e se comeres todos os dias 100 gramas disto, faz-te bem. Viver a sabedoria é, eu vou comer isto todos os dias. Tu estás a falar de uma coisa muito interessante que o livro também toca, muito, este novo. Estás a falar de uma coisa que... Tu estás a falar da sociedade, do perigo da sociedade da não experiência. Isso é uma boa reflexão. Que é... Porque a sabedoria está na experiência. Exatamente. É que nós hoje, com os Instagrams e com os TikToks da vida, nós habituámos a fazer scroll de 8 segundos. E o que é que faz esse scroll de 8 segundos? Tu fazes scroll e vês um Reels de um chefe muito giro a fazer um prato XPTO e tu metes gosto. Porque aquilo parece com bom aspecto e tal, mesmo que não saibas cozinhar, que é o meu caso. Depois passas outro Reels e vês a guerra em África. E metes gosto também. Depois passas outro Reels e vês uma miúda toda gira que está no Dubai a tirar umas fotos e tal e metes gosto também.
Mas isso são tudo não experiências. Porque a sabedoria está no conhecimento ligado com a experiência. E nós temos uma sociedade que, vivendo muito atrás das telas, está refém das não experiências. E nós tivemos a felicidade de ainda viver numa fase em que nós experimentamos, Sim. experienciamos, sentimos. E tu passas a viver com convicção, ou seja, aqui tem a ver muito com a convicção, que é quando tu tens acesso a uma sabedoria e outro que experienciou essa mesma sabedoria, tu vais estar muito mais sólido a viver de acordo com esta sabedoria do que a outra pessoa. Assim que houver uma ideia diferente que ele acredite mais, substitui. E tu experienciaste, sabes que aquilo funciona, foi aquilo que me fez sentir bem, continuo aqui. E nota-se muito, por exemplo, há uma coisa que se nota, por exemplo, é irmãos. Tu és filho único, mas eu tinha um irmão. E então, a dinâmica entre nós, com a ausência dos pais, é uma dinâmica que existe, é uma coisa diferente. É uma coisa totalmente diferente. E então, a experiência que tu tens de lutar para sobreviver naquela relação, quando às vezes, porque o meu irmão era enorme, eu fisicamente não lhe ganhava nunca, por isso eu tinha que ir de outra maneira. Isso fez com que eu fosse astuto, tivesse mais argumento. Eu tinha que vencer o meu irmão de outra forma, porque fisicamente não dava. Isto desde miúdos. Lá está, tiveste de desenvolver outras armas. Eu tive que desenvolver outras armas. Lá está, se fosse filho único, provavelmente... Os deuses distribuem bem os talentos. Não é? Provavelmente sim, também. Os deuses distribuem bem os talentos. Diz-me uma coisa, André, onde é que se prende a tua atenção hoje em dia? Em muita coisa. A que se prende mais? Em muita coisa. Porque onde é que tens a tua atenção presa? Adoro relacionamentos, adoro pessoas. Sobretudo, começo sempre por dizer isto, adoro pessoas. E depois divido a minha atenção pela área do fitness, que é uma paixão. Pela área das consultorias online, que é uma coisa que eu adoro fazer, que é ajudar pessoas a transformar vidas. Depois coloco muito da minha atenção na escrita, coloco lá muita naquilo que leio, porque eu gosto de estar sempre, aliás, eu até costumo dizer, a brincar, mas a falar a sério. As minhas PTs oferecem-me de uma forma, enfim, elas pensam que é agradável, oferecem-me os grandes escritores. Qual é o problema? Que elas pensam que é de uma forma agradável. Porquê que não é assim tão agradável? É porque quando tu lês os grandes escritores é que percebes o quão limitado ainda és. Que é aquilo que as pessoas, enfim, que não têm termo de comparação, porque há pessoas que escrevem 3 ou 4 livros e pensam que são os iluminados. Sim. Porque não têm, coitados, não têm termo de comparação. E eu que não tenho termo de comparação, até costumo dizer que eu jamais uso, por exemplo, eu adoro teologia comparada, o livro está cheio de teologia comparada. Sim. Mas eu jamais ousaria comparar-me ao Jordan Peterson. Jamais. Sim, tu gostas dele, tu. Adoro. Eu também gosto. É a minha grande inspiração. Mas ele vem agora outra vez aqui ao Campo Pequeno. Mas eu gosto mais de o ler do que de o ouvir. Não, eu fui o ano passado. Foste? Não resultou. Não resultou. Não resultou. Cá para dentro não resultou. Ele é que tem que mexer qualquer coisa. Porque eu acho que ele tem lá tudo para resultar, mas não resultou. Eu não me senti envolvido e não tenho problemas com o inglês. Não me senti envolvido. Por isso eu acho que é um formato... Ou ele mexe no formato... Eu acho que não pode mexer. Porque está ou dá-lhe mais dinâmica. Porque está pensado para massas. Sim. Os livros, sim, são muito... eu aconselho toda a gente... É óbvio que as pessoas, quando ouvem Jordan Peterson, associam logo 12 Rules to Life. Eu já sei que as pessoas associam logo. Pronto. Eu não digo para não lerem esse. Esse é o livro mainstream. Leiam o Mapas de um Sentido. É um livro absolutamente divinal. Superiormente bem escrito. E que vale muito a pena ler. Claro. Pronto. Mas a minha atenção prende-se com isto. Fitness, leitura, literatura. Estou a viver nesta fase da minha vida uma paixão também, enfim... Romântica? Estou a viver uma paixão nesta fase que também, quer dizer, não pensava viver, porque a gente quando quer fazer muita coisa, alguma coisa fica para trás. E tens de ter tempo, não é? Amor é tempo também. Mas quer dizer, eu cada vez gosto mais de fazer muita coisa. Então onde é que se prende a tua atenção para o futuro?
Que coisa é que tu gostavas de fazer? Eu sei que estás a escrever. Já acabei, sim. Já acabaste, acabei, né? Já acabei de Que é um escrever. romance, não é? É um romance. Quer dizer, se a Maia me tiver a ouvir, vai-me dizer: epá, nem digas isso a ninguém que é um romance, que não é nada um romance. Porque, pronto. Porque ela diz que não é um romance. Mas que é outra coisa. Que é um livro, enfim. Isso é bom. Que é uma sátira familiar. Explorar inclusive explorar outros estilos de Sim, literatura, não é? mas eu posso-te resumir... Nós somos bem reféns, por exemplo, na arte plástica até, somos muito reféns de... Há uns que sabem daquilo e quem não sabe é um inculto. Quando eu ligo muito mais às emoções, ou seja, mesmo nos livros há que deixar entrar quem escreve de outra maneira, de outra perspectiva, Exatamente. de outra forma de estar em cima O que das eu letras. gosto nos livros é que me ofereçam outra visão daquela que eu já tenho. Sim. Se for para ficar igual, não Não. vale a pena. Este livro este novo livro é uma coisa engraçada, porque é a nossa casa, portanto, era paredes meias com uma casa que ficou ao abandono, que era de um tio meu, ex-diretor de um jornal, foi diretor do jornal, onde eu comecei a escrever. Lá está, porque eu escrevo desde muito, muito novo. E essa casa que nos divide, estas duas casas tinham como concomitante o mesmo pátio. Ok. Um pátio que ficou abandonado quando esse meu tio faleceu. Professor, uma casa atulhada de livros. E esse pátio ficou ao abandono e foi invadido por 10 gatos vadios, que a minha mãe carinhosamente alimenta. Ok. Portanto, montou um sistema de roldanas com cordas e fios para levar comida lá para baixo E trazer e vazio. e alimentava, dava-lhes almoço e jantar. Portanto, nem faziam um jejum intermitente nem nada. Portanto, comiam almoço e jantar. E quando a minha mãe chegava à casa, lá estavam eles. E depois a minha mãe alimentava-os e eles viravam-lhe as costas e iam à volta à vida deles, só vinham à noite. Como o gato sabe fazer tão bem. Como só os gatos sabem fazer. E eu peguei nessa experiência e disse assim: deixa lá pôr o antropocentrismo de lado, que é pôr o homem no centro do mundo, e deixa-me lá ver o que é que eu posso aprender com estes animais, com estes gatos. O que é que eles têm de tão sábio para nos ensinar? E então sabes o que é que eu descobri, Rui? Eu descobri com esse romance que a generalidade das pessoas prefere, se fores perguntar a 10 pessoas, 9 em 10 prefere os cães aos gatos. Certo. Sabes porquê? Foi isto que eu descobri com este romance. É porque os cães amam os donos. Os gatos amam-se a si próprios. São mais independentes e tudo. E este... Aliás, o Nuno Marco é que dizia que os gatos estão sempre a olhar para nós a dizer tu vais morrer e é daqui a pouco. Uma coisa assim muito... E eu, epá, a experiência de escrever este romance com os gatos foi fantástica, exatamente tentando incentivar as pessoas a serem um pouco mais felinas. Muito bem. Aliás, o livro E já chama-se, podes dizer o nome título? já, os vizinhos mais sábios do mundo. Que giro. E sabes porquê? Porque, por exemplo, um exemplo simples. Enfim, não quero estar aqui a dissecar o livro, porque nós, seres humanos, que ligamos a rótulos, adoramos ir a um Joaquim José da vida, pronto, a um restaurante chique, e pôr uma foto num restaurante chique, e parece que a comida até nos sabe melhor se nós comermos num Joaquim José da vida, não é? Porque pomos Itália ao restaurante chique, parece que aquele para... A experiência foi muito melhor. exacerbada. Exatamente. Sabes o que é fascinante nos gatos? É que os gatos da minha mãe, eles degustam um patê de marca da mesma forma que degustam um patê da marca branca. Exato. Eles não metem rótulos. Não precisam de rótulos para viver. Não têm consciência. Nós precisamos de nos cobrir das Armanis, agora vou lá de Senso, das Cavallis, das Valentinos, das Patek Philippe, das Cartier da vida, para nos sentirmos inteiros. Os gatos não. Qualquer experiência mundana que lhes seja agradável, eles dispensam rótulos. E olham para ti com aquele mesmo olhar, tu vais morrer. E isso é absolutamente fascinante. Esse romance é um prazer brutal a escrever. Olha, mas tu disseste, escreves há muito tempo, desde muito. criança. Desde miúdo. Porquê é que só te deu para... O primeiro livro foi em 2022, não é? 2021. 21. Primeiro livro de 2021. Porquê é que só agora? Editar. Epá, porque... Aliás, eu estou no lado dos escritores, que é escritor quem tem necessidade de escrever.
não é escritor quem edita livros. Por isso temos muitos escritores, felizmente, por essas casas fora, que escrevem, está numa gaveta, infelizmente, e não se dão a conhecer. Mas para mim, um escritor é aquele que só está bem consigo, só está equilibrado escrevendo. Olha, E depois vem a coragem, talvez, de editar. Olha, eu vou-te contar uma história que não é minha, mas é uma história de um tipo que eu admiro profundamente. Não politicamente, mas musicalmente. Vais falar de mim? Não estou a brincar. Chama-se Pedro Brunhosa. Também gosto. Admiro musicalmente o Pedro Brunhosa. E o Pedro contou uma história muito engraçada. Há dias, no Porto, ia comprar um candeeiro à Baixa Tradicional do Porto. E que foi atendido numa loja de velharias por pai e filho. Foi apenas comprar um candeeiro. E que o pai e filho o convidou a conhecer as traseiras da loja. E o que eram as traseiras da loja? Era uma velha oficina, onde trabalhavam 40 pessoas no passado e agora são só 2. Bolas. E sabes o que é que ele quer? Ele depois diz: o que é que isto quer dizer? Nós temos sempre uma porta aberta à ruína, à fatalidade. Qual é a vantagem dos escritores e dos artistas? É que nós conseguimos transformar a escuridão, as dores, as angústias que temos, a tal porta aberta ao caos e à desgraça. Que é o estado por defeito da escuridão. Exatamente. Nós conseguimos transformá-las em luz e pôr cá para fora livros, músicas. Portanto, nós conseguimos transformar a escuridão em luz. E a escrita, para mim, é uma forma de exorcizar os meus fantasmas. Porque eu também tenho dúvidas. Ele tem essa música. Eu também tenho. Onde estão os meus fantasmas. Exatamente. Eu adoro. Eu adoro Pedro Brunhosa, adoro. Sim. Acho que tivemos muita sorte Portugal ter ele é um escritor, ele é um compositor e produtor, porque tu vais a um concerto, lá estão os puristas a dizer, mas ele canta mal, calem-se. Não tentem definir a arte. Exato. Mas tu vais a um concerto e é isso que eu sou muito pelas emoções e eu vou a um concerto e consigo dizer quando saio foi extraordinário ou não, e tem a ver comigo, não tem a ver com as outras pessoas, podem até estar tratado, as pessoas que foram comigo não apreciaram muito, mas se aquilo me transformou, se aquilo me levou até a um ponto de vibracional, para mim está ótimo, foi perfeito, está bom. Não tentes dissecar. É esse o objetivo da arte, não tentem compreendê-la. Olha, estamos quase no fim. Queria-te deixar aqui com uma provocação. Aliás, na escola eu tive psicologia das organizações e esta professora, a determinada altura, faz-me uma pergunta, manda-me ao quadro na faculdade, manda-me ao quadro e faz-me uma pergunta qualquer, que eu respondi. E faz-me outra. Tivemos lá meia hora, os dois lá à frente e os meus colegas todos assim, o que é que está aqui a passar? E no fim ela diz-me, nunca vi uma pessoa com uma relação com a morte tão equilibrada. Por isso para mim é fácil falar sobre estes temas. Porque está-me a vir aqui uma pergunta que eu tenho de fazer, que é: o que é que tu gostavas, depois de uma vida preenchida que vai ser de certeza, e já está a ser, o que é que tu gostavas que figurasse na tua lápide? Olha, gostava que figurasse a frase que o Raul Solnado mandou colocar na lápide dele, que é: aqui já has Raul Solnado muito contra a sua vontade. Ou seja, tu querias... Não, mas se calhar... Não, mas também não és do tipo de pessoa que queria viver eternamente. Mas eu sou. És? Sou. Eu achava... Olha, aliás, eu acho que não há nenhum homem tão velho que não queira viver mais um dia. Não, sim, mais um dia sim. Mas se te dessem a eternidade é outra coisa. Mais um dia é... Sim, mas deixa-me contar-te uma história gira. Eu tive o prazer de conhecer o Manuel Forjás. Okay. Sabes quem é que eu estou a falar? Escreveu um livro. Exatamente. O Portugal Gourmet. Não te distraias da vida. Não te distraias da vida. O livro que me interessa. Marcou. Não te distraias da vida, sim. Tive a possibilidade de conhecer o Manuel Forjás num curso que fiz de empreendedorismo social. E depois privei com ele naquela fase negra em que ele teve o cancro e tal. E o Manuel Forjás dizia uma coisa, só lá está, sobre o tema da morte. Ele conseguia falar com uma abertura da morte, que eu, enfim, sempre tenho que falar, ninguém gosta de falar da morte. Mas o Manuel Forjás contava uma história muito engraçada, que é dizer,
há uma certa altura do lançamento do livro que há uma pessoa que, da plateia pergunta, coitada, pergunta com a melhor das intenções, não é? Mas, mas você está a falar de uma maneira como se não tivesse medo da morte. E ele ia morrer daqui a uns meses, não é? Sim. E o Manel Forjar disse, olha, não vale a pena ter medo da morte. Porque, olha, no dia que eu morrer, morrem mais 130 mil pessoas. Olha, portanto, não morro sozinho. Exato. Não Claro. morro A sozinho. ascensão vai ser acompanhada. Não morro sozinho. E depois, o segredo, o problema não é as pessoas têm medo da morte. Esta frase não vai me sair da cabeça. O problema são as pessoas que têm medo da vida. E há tanta gente com medo da vida. Mas sabes que, não sei se tu vais sair daqui inspirado a pensar nisso. É que, de facto, a morte e a vida estão tão ligadas na forma como passas pelas experiências, quaisquer que elas sejam. Estão mesmo muito ligadas, ou seja, porque esta história, e então agora vamos para os artistas, não é? Porque é work hard, play hard, é dar sempre o máximo. E quem entende que isto um dia vai ter fim, não interessa quando, não interessa ficar com uma ansiedade sobre isso, mas quem entende isto verdadeiramente vai aproveitar, vai sugar. Aliás, um dos filmes que eu mais gosto é o Clube dos Poetas Mortos. Sim. Robin Williams no seu melhor. Mas o Clube dos Poetas Mortos tem a ver com isto, seize the day, não é? Que ele aproveita o dia. E aí a gente sabe que, lá está, o conhecimento, já muitos disseram, a sabedoria, pá, se tu aproveitares cada um dos dias, vais viver melhor, sabedoria. Viver a sabedoria é outra coisa. E andamos distraídos e começámos quase este podcast a falarmos de consumo imediato das coisas. Eu até costumo dizer, vivam o presente. Agora, quando fui à faculdade, enfim, ao ISEC, Coimbra, enfim, são pessoas com uma inteligência lógica auditiva muito grande. E então eu tive que lhes dar números. Portanto, nós passamos, tive-lhes a dizer, nós estatisticamente morremos aos 88 anos. Tive-lhes a dar, tive que ser com números, né? Portanto, de engenharia, estatisticamente morremos aos 88 anos. Pela lógica, passamos 42 anos da nossa vida a estudar e a trabalhar. Não sei quantos anos, A dormir. A trabalhar. Não sei quantos meses a dormir. Não sei quantas horas a lavar os dentes. E depois só passamos, no tempo todo, no máximo 4 meses e meio a viajar, em média, e no máximo 3 meses e meio de horas a fazer sexo. E eu disse-lhes assim, olha, se quiserem que ser uma exceção estatística, por favor, sejam nas últimas duas. Puxei por isso. Porque, isto é viver... Imagina, tu estás a dar um beijo em alguém. Tens de estar a viver um momento. Sim, se estás a pensar no treino que tenho para fazer amanhã, ou no comboio que eu tenho que apanhar para Lisboa, a tua língua anda lá às voltas, mas tu não sentes nada. Não, isso é verdade. Ou pensas ou sentes. Então, entre o pensar e o sentir, embora nós tenhamos que ser racionais, mas também é preciso tirar um momento do dia para nós sentirmos. E também é preciso aprender a tomar decisões que sejam guiadas pelo coração. Que é, nós treinamos muito, treinamos também a nós, a tomar decisões lógicas. E às vezes há coisas que nos fazem sentir, nós devemos ir. Experienciar. E essa faculdade de experienciar, é... Mesmo que isso traga danos. Sim, claro. Mesmo que isso traga... Por exemplo, morreu mesmo agora... tu digas no fim, ups. Morreu agora o vocalista de uma banda que eu adoro, Three Doors Down. Sabes o que é que eu estou a falar? Sim. Pronto, que é um tipo, uma banda que eu acho... Mas eu pergunto, será que aquele tipo, nos 49 anos, não viveu 3 ou 4 vidas do cidadão comum? Se calhar viveu. Sim, mas essa malta com essa intensidade, essas obras todas deixadas, é isso que eu te digo. Quem somos nós para dizer porquê? Aquela idade fatídica dos 27 anos, né? Muitos artistas se puseram um fim à sua vida aos 27. Por ali, né? Isso também tem uma explicação que é engraçada, não é? Se tu tiveres uma morte precoce, como o James Dean, ou como a Amy Winehouse,
ou como o Sá Carneiro, por exemplo, quando saímos da música já política. Mas esse não quis fazer. Pois, não é isso, mas fica sempre aquela coisa. Sim, sim. Fica sempre aquela coisa, pá, aquele tipo morreu jovem, era um prodígio, poderia ter sido. Fica sempre aquela aura, não é? Sim, sim. Pá, se tu tens a felicidade de ir envelhecendo, não é? Quer dizer, a vida de alguma forma mostra que tu não és. Eu acho que para nós criarmos os mitos, eles têm que morrer de forma precoce. Porque senão não é mito. Claro, claro. Porque é que... Enfim, porque é que a senhora do Mr. President, agora nem me lembro do nome dela, aquela loira muito... Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe. Porque é que ficou eternizada com um mito? Morreu jovem. Sim, acredito. Porque se tivesse envelhecido como a Demi Moore, epá, era uma jovem que entretanto já tinha umas rugas e tinha que fazer umas plásticas, não é? Epá, o que é melhor? É ficar eternizado como a Demi Moore ou ter vivido como a... Não há resposta para isso, não é? Diz-me uma coisa. Agora, também deixa-me dizer-te uma coisa. Sobre as pessoas que são eternas e sobre olha, a arte que nós temos que é eterna. Olha que eu ainda hoje vejo a proposta indecente, sabes o que é que eu estou a falar? Com a Demi Moore e com o Robert Redford e aquele filme que já tem 20 anos, 20 e tal, sim, à vontade. 30 anos, Capaz, sim, sim, à vontade. aquilo consegue prender-me. Sim. A narrativa é tão boa. As personagens estão tão bem exploradas. A proposta do filme é tão boa. E tão ali... Podia acontecer a qualquer um. A qualquer um, exatamente. Não é? E sabes uma coisa? Eu cada vez que vejo esse filme digo assim, epá, o Robert Redford apaixonou-se para Demi Moore no filme. Mas quem não é? Quem não? Quem não? É... Quantos livros... Tu já pensaste se queres fazer muitos livros? Ou seja, se queres ter um ritmo de escrita de livros ou queres escrever os livros à medida que a vida te chama para escrever? Quando comecei... O que é que tu preferes? Quando comecei tinha a meta de fazer um por ano. Ambiciosa. E agora estou... Quer dizer, já não penso assim, não é? Agora eu vou... É óbvio que eu nunca deixo de escrever, não é? Mas agora eu vou escrevendo à medida que fizer sentido para mim. Já não tenho aquela meta de fazer um por ano. Não tenho essa meta. Até pode correr mal, não é? Não, mas não tenho essa meta. Que é impingir-te a ti próprio um livro. Não, agora que escrevo livremente, sem compromissos, também quero escrever para revistas e para jornais, quero escrever para outros lados, e portanto não me coloco a mim próprio essa meta. Ok. Mas quero continuar a escrever. Acho que vais morrer a escrever. Quando a morte me encontrar, vou estar com a pena na mão, não? Olha, por acaso há um provérbio um africano que eu acho muito, muito interessante, que é, quando parece básico, mas não, às vezes as coisas básicas são profundas. Espero que quando a morte me encontrar, me encontre vivo. Sim, é tal eu coisa, gosto, porque há muita gente que a morte encontrou já mortos. Já. Ei, nem vale a pena matar este gajo. Que já está morto. Olha, outra coisa. Nós, aos nossos convidados, oferecemos um livro que eu escrevi, mais a Sónia Ventura, que é psicóloga, escrevemos a duas mãos, Lar, o Último Reduto. Uma inspiração para o André Vaz constituir a sua família. Este é teu. Olha, agradeço-te muito o convite. E obrigado por ter estado aqui com tanta energia connosco, porque abrilhantaste em definitivo este episódio. Quanto a nós, espero que continuem a seguir-nos, a ver-nos, a inspirarem-se e sejam atentos. Até à próxima.